abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Estamos felizes, mais uma vez, a oportunidade que Deus nos dá de chegar à sua casa. É uma grande vitória quando nós podemos chegar, nos reunir, adorar a Deus, ouvir a sua palavra, porque talvez muitos desejariam estar aqui, mas não puderam estar. Mas Deus nos trouxe aqui nessa tarde e é um privilégio para nós nos reunirmos para adorar o seu nome. Amém? Graças a Deus. Estamos em poucos irmãos hoje. Alguns irmãos foram juntamente com o pastor Ariel ali para Getúlio Vargas. Está sendo feito um trabalho esse final de semana ali de evangelismo, auxiliando ali o pastor João, né? Ele desejou fazer um trabalho esse final de semana, pediu o apoio do ministério aqui. E desde ontem nós estivemos ali com o irmão Eliezer, o Samuel e o irmão Wellington. Também estivemos ali ontem, convidando as pessoas para o culto. E ontem tinha 14 pessoas visitando. E foi uma bênção. Creio que Deus abençoou. O irmão Eliezer trouxe uma palavra muito maravilhosa, uma mensagem essencial mesmo. E creio que isso produzirá frutos. E hoje então foi o pastor Ariel, o irmão William, mais alguns irmãos estão lá. Mas Deus nos viu aqui nessa tarde, né? E o mesmo Deus que está abençoando lá, creio que vai nos abençoar aqui nessa tarde. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Eu achei que passou tão rápido os hinos hoje. Glória a Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Vamos orar. Amado Deus, precioso Pai, em Tua presença, Senhor, nós estamos nessa hora, temos louvado o Teu nome, Senhor, temos cantado, nos alegrado em Tua presença, mas agora, Senhor, nos aproximamos da Tua palavra e pedimos, Senhor, que o grande Espírito Santo venha e desça em nossos corações e abra, Senhor, os nossos corações para compreender a Tua palavra, Pai. Nos ajude a cada um de nós a sairmos daqui melhores do que temos chegado nessa noite. Que a Tua igreja, Senhor, possa ser edificada, Pai, por meio da pregação da palavra, Pai. Ajuda-nos a cada um, ajuda-me a mim, Senhor, que sou necessitado. E peço, Pai, graça, Senhor, para falar. E que o Teu Espírito vivifique, Senhor, cada palavra no coração dos Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a Sua glória. Amém, Senhor Deus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Que o Senhor Deus acrescente as bênçãos à leitura de Sua palavra. E gostaria de falar nessa tarde, irmãos, algo que já é do nosso conhecimento, já temos ouvido, mas sobre o homem natural e o homem espiritual. É algo que não é novidade para nós, é algo que já temos ouvido durante muito tempo, mas que muitas vezes é necessário nós trazermos à lembrança essas coisas. E eu estava lendo no livro de Gênesis, capítulo 1 ali, quando Deus criou o homem, Gênesis 1, ali Deus estava criando o homem espírito. E em Gênesis capítulo 2 nós vemos Deus criando o homem do pó da terra. Agora, ambos os homens,
o homem natural e o homem espiritual, eles têm necessidades. Você sabe que esse homem natural, esse que foi formado do pó da terra, ele traz consigo necessidades. E a necessidade é alimentar esse corpo físico, esse corpo natural. E disse o profeta que nós somos formados dos 16 elementos da terra: cálcio, ferro, potássio, petróleo, luz cósmica. E o nosso corpo tem necessidade desses nutrientes para que ele possa viver, para que ele possa andar e usufruir da vida natural. Para que esse corpo, então, seja fortalecido, ele precisa absorver esses nutrientes que estão presentes na terra e que nós encontramos nos alimentos naturais. Mas, da mesma maneira que esse homem natural, feito de carne, ele precisa de nutrientes, o homem espiritual também precisa se alimentar. E Jesus falou disso em Mateus capítulo 4. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse homem que se alimenta da palavra não é o homem natural, mas é o homem espiritual. Nós sabemos, a Bíblia nos ensina que o homem natural, ele anda por vista, por aquilo que ele pode ver. Mas o homem espiritual, ele anda por fé. Amém? O profeta de Deus pregou a mensagem, o homem interior. E ele diz assim: você já pensou que dentro do nosso corpo existe outro homem, outra mulher, outro ser dentro de cada corpo, de cada um de nós? Você sabia que há outro homem dentro do nosso corpo? Este é o homem espírito. Você já pensou sobre isso? Sim, Senhor. Que é como este homem aqui, mas é o homem de dentro. Amém? Agora, este homem interior, se ele é de Deus, é o Espírito de Deus que está dentro do nosso ser. Amém? Aleluia. Agora, o meu dedo não poderia se mover sem alguma coisa fazendo-o mover. Isto funciona por uma inteligência aqui, que a mente, inconscientemente, talvez se acontecer de eu pensar e alcançar aqui, eu não tenho que pensar nisso. Eu só olho agora assim que a fé se baseia. Ou seja, eu não tenho que pensar, agora eu vou pegar o copo d'água, agora eu vou beber água. Eu inconscientemente simplesmente pego e bebo água. Eu não tenho que fazer isso, mas é algo que a minha mente manda um comando para que o meu braço, minha mão, pegue o copo d'água e obedeça a minha mente. Agora, para vocês pessoas aqui que estão realmente doentes, eu quero que você capte isso. Antes de eu ler as Escrituras, para continuar com o assunto, há um consciente e um subconsciente. Isto é, se nós vamos ao estrangeiro, vamos fazer uma viagem, há um homem posicionado por navio. Vamos ao estrangeiro viajando por navio. Há um homem posicionado lá em cima, numa torre. Ele é o que dá as ordens. O homem vai lá embaixo no navio para pilotar o navio. Bem, ele não sabe para onde ele está indo, mas ele recebe ordem lá de cima. Bem, agora ele diz, direcione para a esquerda ou para a direita, ou coloque mais força no motor e tudo aquilo, ou seja o que for. Ele trabalha por ordens. Amém? Mas bem dentro de nós, aqui em nosso coração, está o subconsciente, e ele recebe ordens daqui de cima. Aleluia.
Louvado seja Deus. Então este ser, ele é submetido a ordens. Mas que tipo de ordens ele está obedecendo? Agora você já me ouviu dizer isto no púlpito muitas vezes, sem dúvida. Eu estava ouvindo a fita da reunião em Owensboro, outro dia, sobre uma pessoa que era aleijada e foi curada. E como foi falado, como o Espírito Santo falou. Agora, aqui em cima, esta consciência sobe na plataforma. Irmão Brana, glória a Deus, eu tenho fé. Mas bem aqui está essa outra pequena consciência que diz, você sabe que você não tem. Agora, se você puder ter esta aqui em harmonia com aquela, amém? Ou seja, as duas andando juntos, a consciência e o subconsciente, a parte consciente, a parte da inteligência, que você sabe o que você está fazendo. Quando essa consciência está em harmonia com aquele ser interior, com aquele homem interior, que anda por fé, e então quando essa fé encontra com a palavra, algo acontece. Aleluia. O profeta nos fala aqui em uma outra mensagem, eu anotei aqui, deixa eu encontrar aqui, irmãos, algo que complementa isso. Agora, quando você tem fé verdadeira, quando estes dentes das engrenagens começam a se engrenar assim, a roda vai girar. Aleluia! Algo vai acontecer, porque há poder de ambos os lados. Poder em fé. Amém? A grande poder em fé, a roda pequena girou pela fé. Aqui embaixo. A fé gira uma pequena roda aqui embaixo. A grande girou pelo poder de Deus. Então Deus lá em cima gira uma grande engrenagem. Mas você precisa girar aqui embaixo pela fé. E quando você gira essa pequena engrenagem pela fé, Deus gira uma grande engrenagem de poder. E quando a fé encontra o poder de Deus, irmãos, algo acontece. Aleluia. Aí então você não está mais andando nesse corpo natural, você está andando por fé. E não importa o que esteja acontecendo ao seu lado, você está andando por fé. E quando você anda por fé, a Bíblia nos diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Aleluia. Sim, você não pode ser atingido, porque você está sendo guiado por fé. E aí então os problemas acontecem, as doenças vêm, as enfermidades batem à sua porta, os problemas vêm para te testar, mas você está sendo guiado por fé, pelo poder de Deus, uma força sobrenatural. E aí então é aquilo que nós lemos aqui. O homem natural não compreende essas coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem, elas parecem loucura. Ora, que loucura é essa? Muitas vezes as pessoas dizem, como esse povo pode se reunir sábado e domingo, em meio a um calor como esse? Os homens vestindo calça comprida, as mulheres vestindo saia comprida. Como que eles podem ir ali e passar ali 1 hora, 2 horas ali cantando e ouvindo alguém falar? Parece loucura. Mas isso não se discerne naturalmente, mas espiritualmente. Amém? Agora você precisa alimentar esse homem. Você precisa alimentar esse homem interior. E da mesma maneira, irmãos, se nós não alimentarmos o nosso homem exterior, o nosso corpo, a ciência diz que você pode suportar, creio que até 72 horas sem se alimentar. Aí então você começa a ficar fraco, e mais fraco, até que você, se você não tiver acesso aos alimentos, você morre. E o primeiro estágio da morte é a fraqueza.
o primeiro estágio da morte é a fraqueza, tanto no natural quanto no espiritual. Eu estava conversando com alguém esses dias, e essa pessoa me disse: irmão, eu não quero mais ser como uma água morna. Se é para mim ser como uma água morna, então eu prefiro nem servir a Deus. Eu disse: irmão, tem duas opções para a água morna. Ou você deixa ela fora do fogo e ela esfria, ou você coloca ela pertinho do fogo e ela começa a esquentar e a ferver. É assim, irmãos, quando nós estamos perto da presença de Deus. Você talvez diga: mas eu não vivo aquilo que eu deveria viver. Mas eu te digo, chega um pouquinho mais perto de Deus. Começa a alimentar um pouquinho mais o teu espírito. Da mesma maneira, irmãos, que nosso corpo, muitas vezes nós nos alimentamos de coisas que não traz benefício nenhum para o nosso corpo, que só são boas para o paladar, doces e essas coisas, são gostosas para o paladar, mas não traz quase nenhum benefício para o nosso corpo. Assim, muitas vezes, nosso espírito, nós nos alimentamos de coisas que não traz muito benefício para o nosso espírito. E se nós só nos alimentarmos dessas coisas, o nosso espírito começa a ficar fraco. E cada vez mais fraco, e de repente isso traz morte espiritual. Mas vamos nos alimentar das coisas corretas. Vamos buscar mais da presença de Deus. A Bíblia nos diz que a carne, ela cobiça contra o espírito. Eles estão em guerra, em conflito diário. E se nós não vigiarmos, irmãos, nós somos dominados pela nossa carne e esquecemos de alimentar o nosso espírito. Por isso nós temos que estar constantemente em contato com Deus, batalhando, lutando contra essa carne. A carne muitas vezes te diz: hoje eu não vou no culto. E se você der ouvidos para a carne, você fica em casa. Mas se você der ouvidos para aquela voz lá dentro do seu coração, dentro da alma, dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A carne diz: fique em casa. Mas o Espírito diz: vamos adorar a Deus, vamos na igreja, vamos ouvir a palavra. Aleluia, é isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece. Aleluia. É como aquela história que o irmão Brana conta. Ele disse que certa vez havia 2 fazendeiros. E aí diz que tinha um fazendeiro ali que tratava o seu gado só com ervas daninhas, de qualquer jeito. E chegou, e todo o inverno elas passaram ali confinadas, recebendo um alimento qualquer ali. Mas tinha o outro que alimentava bem o seu gado, que estava confinado ali no inverno. E quando acabou o inverno, diz que ele abriu as porteiras ali. E diz que aquela que saiu ali alimentada por ervas daninhas, de qualquer jeito, diz que ela estava ali meia tremendo ali, fraquinha. Mas aquela que estava bem alimentada, ela saiu dando pulo, dando coice no ar. Ele disse: assim é um verdadeiro cristão bem alimentado com o Espírito de Deus, alimentado da palavra. Quando aquele vento quente do Espírito Santo começa a soprar, ele começa a saltar, dá glória a Deus. Ele está bem alimentado, ele está bem nutrido pela palavra. Aleluia. Agora uma pessoa que não é bem alimentada no natural, ela fica doente, ela fica fraca. Ela se ofende com qualquer coisa, qualquer coisinha, ela está doente, ela não está bem. Mas quando é um cristão forte, bem alimentado, não é qualquer coisa que te tira do caminho. Você está fortalecido em Deus. Você diz: é disso que nós precisamos. Nós precisamos é da palavra, do ensinamento da Bíblia. Aleluia, nós temos uma mensagem. É disso que nós precisamos. Você não arreda o pé, você diz: eu sei em que eu tenho crido. Aleluia. Oh, irmãos, nenhum de nós está imune aos ataques do inimigo. Todos estamos sujeitos a ser atacados por ele.
E olha, quanto mais você procura servir a Deus, mais você se torna um alvo do inimigo. E ele te ataca, ele vem de um lado, e se ele não puder te pegar de um lado, ele vem e tenta te pegar do outro. Mas, se você está fortalecido, bem alimentado, o inimigo não tem vez com você. E sabe, uma das coisas que o inimigo tem atacado, muitas vezes, escute isso, muitas vezes, ele vem para colocar dúvida na sua salvação. O alvo de Satanás é esse. Às vezes ele te coloca uma enfermidade, e você vem aqui, recebe a oração da fé e você é curado. Às vezes ele coloca um problema lá, mas você vem aqui, recebe a oração, vai, se ajoelha, busca de Deus e você recebe a vitória. Mas quando ele vem e coloca a dúvida na sua fé, na sua salvação, esse é o pior ataque do diabo. Por isso, irmão, resista ao diabo. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos aos ataques do inimigo. Às vezes ele vem e diz, olha, você não é um cristão. Você não é uma cristã. Você não tem o Espírito Santo. Ah, você só teve uma emoçãozinha. Mas eu te digo, resista a esse diabo. Resista a esse diabo. Diga, eu sei que eu tenho crido. Aleluia. Caminhe por fé. Não deixe brechas para o inimigo. Ele quer atacar a sua fé. É isso, irmãos. Se ele puder fazer você duvidar da sua arma que você tem na mão, ele consegue te vencer. Eu estava pensando sobre isso. Quando Davi foi enfrentar Golias, Davi se colocou ali com aquela funda e aquelas pedrinhas na mão. O diabo na boca de Golias disse, você está pensando que eu sou algum cachorro, rapaz, para vir contra mim com pedra e pau? Quer dizer, tentando desacreditar Davi. Você quer me vencer com essas pedrinhas, Davi? É isso que você quer? Você acha que você vai me derrubar com isso? Mas Davi disse, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com armadura, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Aleluia! Ele não estava confiado na funda ou nas pedrinhas, ele estava confiado no poder de Deus. Você não tem que estar confiado nas suas habilidades, você tem que estar confiado no poder de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então o inimigo, ele quer fazer você duvidar daquilo que você tem na sua mão, que é a mensagem, que é a sua salvação, a sua fé na palavra. Mas não dê lugar para ele, resista a ele. Diga, eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, nascido de Deus, comprado por Deus, comprado pelo sangue de Jesus. Vai-te, Satanás. Aleluia. Agora isso é uma batalha, irmãos. É uma guerra. Vamos em frente um pouquinho mais aqui. Agora aqui em cima está com esta consciência. Sobe na plataforma e diz, eu tenho fé, mas lá dentro, aquele sujeitinho que isto simplesmente, você quer fazer isto, você quer dizer sim, mas lá dentro, aquela pequena sombra que te faz para ajudar, não dê muita atenção para esse sujeitinho aqui embaixo. Bem, você vai descobrir que ele faz as regras. Você entende? Esse sujeitinho, no fim das contas, é ele quem dirige o navio, entende? É ele quem direciona o curso do navio. Este aqui pode dizer muito, mas este sujeito que faz o trabalho aqui embaixo é sua fé dentro da sua alma. É isso que faz a coisa acontecer, irmãos. Aleluia. Entende? Então este bem aqui diz, sim, eu creio nisso. É claro que eu creio. Mas até que isto aconteça, bem, isto não funcionará. Isso é tudo. Porque você recebe ordens vindo por aqui.
e este outro indo por aqui. E eles estão puxando o navio de um lado para o outro, e não sai do porto. Você vê? Você ainda está aqui fora, então nós temos que fazer esses sujeitos entrarem em acordo e dizerem: Deus está correto. Deus está correto. E um diz: Deus está correto. E o outro diz: Deus está correto. Amém? Aleluia. E então nos movemos adiante, você entende? Nós recebemos ordens e tudo mais. Não há nada em seu caminho. Não há nada que te faça duvidar disso. Todos os sintomas que você pudesse ter, você pode ir para o hospital pela manhã, eles podem dizer: seu braço ainda está sem movimento, seu câncer ainda está aí. Isto é, aquilo poderia não ter nenhum vestígio de... Aquilo não te perturbaria nem um pouco, se este e este estiverem em acordo. Você vê, a fé faz qualquer coisa. Amém? Aleluia. Mas como se obtém fé? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É isso. Por isso você, para obter fé, você tem que vir e ouvir a palavra. Você tem que vir e se alimentar da palavra. Assim você está obtendo fé. E disse o profeta: a fé, a graça suprema, dará a fé suprema para aquela hora suprema. Qual é a sua hora suprema? Qual é a sua maior necessidade? Qual é o seu maior adversário que você está lutando? A fé, a graça suprema dará a fé para você vencer esse desafio. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, este homem interior, ele precisa estar em contato permanente com Deus. Este homem interior, ele precisa entrar em contato com Deus. Essa alma precisa estar magnetizada com Deus. Constantemente. Constantemente, dia a dia. Oh, irmãos, é uma guerra. É uma batalha. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nós vivermos aqui, nós vamos estar batalhando a carne e o espírito. A carne e o espírito. Mas Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, ele disse assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E aqui ele vai dizendo as obras da carne e as obras do Espírito. Mas veja, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Precisamos, irmãos, estar sendo guiados pela palavra, sendo orientados pela palavra. Eu estava conversando com um irmão hoje ali, e nós estávamos comentando que todas as igrejas, elas têm algo para oferecer para as pessoas. Você vai numa igreja, você encontra cura. Você vai em outra igreja, você encontra libertação. Você vai ali, você encontra prosperidade, bênçãos materiais. Mas quando se trata de salvação de vida eterna, você não encontra em nenhuma igreja, você encontra apenas na palavra de Deus. Você encontra apenas na mensagem. Não há salvação fora dessa mensagem. Não há outra maneira, não há arrebatamento fora dessa mensagem. É através da palavra. É somente através da palavra. Não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É através dessa palavra. Aleluia. Então veja, não é por estar em uma igreja,
mas é por estar em Cristo, estar na mensagem, estar na palavra, batalhando por essa fé. Ou eu não sei o porquê de eu estar falando essas coisas, irmãos, mas eu creio que há uma necessidade. Eu creio que há uma necessidade de nós nos aproximarmos mais em espírito, não dar lugar para as coisas da carne, vigiar as nossas vidas, vigiar nosso trabalho, nosso dia a dia, e não dar lugar para essas coisas, mas dar lugar à palavra de Deus. Algo que nós temos ouvido constantemente aqui é: aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará. Mas como que Deus vai aperfeiçoar a sua boa obra? Através da mensagem, através da palavra. E muitas vezes não são coisas agradáveis, são coisas difíceis de se ouvir, mas é a maneira de Deus nos aperfeiçoar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, vamos ler mais um pouquinho aqui, apenas para complementar aqui. Agora, Deus está em você. Você crê que Deus está em você? Você que tem o Espírito Santo, Deus está em você. Você crê nisso? E agora Jesus disse: eu vos dou poder. Deixe-me te mostrar a fraqueza da igreja, pela graça de Deus. Eu lhes dou poder sobre os espíritos imundos. Vocês poderão expulsá-los, não eu irei, vocês irão. Vocês expulsarão, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisas mortíferas, não lhes farão nenhum dano. Nos lembramos do grande São Paulo. Uma vez ele chegou em uma certa ilha, e aqui o irmão Brana conta de quando Paulo sofreu aquele naufrágio ali, e foi picado por aquela serpente, e nada aconteceu com Paulo. E aí o irmão Brana disse: ele estava tão cheio do poder de Deus, que aquele veneno daquela serpente não fez efeito nenhum em Paulo. Agora, talvez a picada daquela serpente tenha doído em Paulo. Certamente deve ter doído quando a serpente picou ele. Ele sentiu quando ela picou. Mas o veneno não fez efeito nenhum no corpo dele, porque ele estava cheio do poder de Deus. Aleluia. E ele olhou naquela picada mortal sem nenhum medo. Se você tem medo, então Satanás ganha terreno. O medo é de Satanás, mas o amor perfeito afugenta o medo. Eu sou um homem de Deus. Diga: eu sou um homem de Deus. Você, irmã, diga: eu sou uma mulher de Deus. E tenha firmeza nisso. Creia nisso de todo o teu coração. Não duvide. Diga: eu sou um homem de Deus. Lá estava uma serpente pendurada, mas não havia nenhum pouco de medo aqui ou aqui. Você vê, tudo está em harmonia. Ele olhou aquela coisa, ele pensou: ora, ora. Sacudiu a serpente no fogo, foi, pegou mais gravetos que ele tinha que pegar. Meu Deus, você diria: Paulo, você não está com medo de cair morto? Ora, certamente que não. Eu não posso cair morto. O Espírito Santo está em mim. Agora o próprio Espírito Santo que fez os céus e a terra tinha abastecido aquele homem com o seu poder, de tal forma que ele estava cheio de sangue. Vê? É isto correto? E cada pequena célula de sangue é uma vida. E ali você está todo carregado, cheio do Espírito Santo. Por isso eles caminharam sobre as águas. Eles fizeram grandes milagres e assim por diante. Por quê? Eles estavam em harmonia perfeita com Deus, a primeira igreja. E amigo cristão, até que nós voltemos àquilo, nós temos que voltar àquilo, para termos o mesmo poder na igreja. Amém? Aí então Deus pode operar milagres e maravilhas através da igreja. Agora nós podemos discutir e argumentar e fazer confusão com as denominações e nunca atingir isto. A denominação não nos trará a isso.
É o amor perfeito e confiança em Deus que nos trará isso. Você vê, ali nós podemos gritar, podemos falar em línguas, nós podemos ser grandes professores de teologia, podemos ter dedês pendurados em nós, mas isto nunca funcionará até que este e este estejam em harmonia. Entende isso? Como esta lâmpada. Se você tira o fio negativo e positivo, a luz certamente não funcionará. Isso é tudo. Ela tem que estar bem conectada e tem que ter o tipo certo de fio e carregar na corrente. É tudo o que é necessário. Bem, se nós estivermos realmente fundamentados em Cristo, com o Espírito Santo em nós, arraigados e fundamentados na fé em Deus, certamente nós levaremos a luz do Evangelho para o mundo. Amém? Isto é certo. Curaremos os enfermos, faremos grandes obras. Que o Senhor lhes abençoe, cristãos, e que vocês possam receber suas bênçãos. Amém? Que Deus abençoe vocês, cristãos, e que possamos receber as suas bênçãos. Amém? É isso, irmãos. É isso, que nós possamos captar e absorver isso, cada um de nós, em nossas almas. Ter isso em nossos corações, essa fé que move o poder de Deus, que traz vida, que traz a vida de Deus em cena, para que Deus possa operar através de nós. Aí então não somos mais nós caminhando, é Deus caminhando, é Deus operando através de nós, é Deus através da igreja. Aleluia! O que te faz, irmão Eliezer, o que faz nós caminhar num sol ali de 40 graus, ali, levando um folhetinho, levando um convitezinho para a pessoa? Não é para nós trazer glória para nós mesmos, mas é glória para o reino de Deus. É essa fé que nós queremos levar mais alguém, atrair mais alguém para dentro do barco. É isso que nos move, é isso que nos leva a fazer essas coisas. É para a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe cada coração e que nós possamos nos alimentar dessa palavra. Alimentar esse ser, esse homem interior. É isso, é para isso que nós viemos aqui. Eu estava lendo em uma mensagem esses dias, o profeta falando, ele disse, o irmão fulano de tal lá, ele fala o nome do irmão, ele tem viajado cerca de 300 milhas para estar aqui apenas para um culto. Outro irmão veio de outro estado, 400, 500 milhas, eu não sei convertendo em quilômetros isso, mas 200, 300 quilômetros, penso eu, né, irmão Adão? Não sei. Então, 1/5, né, de um quilômetro. Então, vamos dizer 100 quilômetros, 200 quilômetros viajando, 300 para vir para um culto. Ele disse, irmãos, vocês acham que essas pessoas vêm de tão longe, enfrentando o frio, a neve nas estradas, apenas para mostrar como elas estão vestidas? Apenas para vir aqui para passar o tempo? Não. Ele disse, eu oro a Deus, que Deus me dê a metade da sinceridade dessas pessoas para falar a palavra para elas. Então, veja, havia um esforço ali, elas não estavam ali para serem vistas, e nós também não estamos aqui para mostrar nossa roupa, apenas para ver uns aos outros, mas estamos aqui para nos alimentar da palavra, estamos aqui para receber a mensagem de Deus, para receber mais do Espírito Santo. É para isso que nós viemos. E se nós viemos com essa intenção em nossos corações, Deus nunca nos decepciona, Ele nunca nos despede de mãos vazias, mas Ele sempre tem uma palavra, algo que vem, que cai no seu coração, uma pequena sementinha, aleluia, às vezes uma pequena sementinha que caiu ali, e ela vai, e daqui a pouco você não nota, mas daqui a pouco aquela sementinha que caiu lá naquele culto, ela vai brotar e vai te dar um resultado lá na frente, aleluia.
às vezes mensagem que nós ouvimos há anos atrás. Deus vem e nos traz a memória para a hora certa, para nos dar o livramento, para nos dar o alimento certo naquela hora que nós precisamos. Aleluia, o Espírito Santo vem e vivifica aquilo. Às vezes nós não compreendemos algo que nós ouvimos hoje, mas ali na frente Deus dará um resultado. Aleluia, nós vamos colher os frutos daquilo ali, às vezes anos e anos depois. Mas nunca é em vão, irmãos. Deus nunca dá uma palavra em vão. Eu creio assim. Mensagens que nós temos ouvido há muito tempo e ainda tem nos alimentado. Apenas um testemunho pessoal, se vocês me permitem. Eu não digo isso para me engrandecer, de maneira nenhuma. Mas eu creio que o irmão Lutero deve lembrar, uma vez nós estávamos num roteiro, eu, irmão Lutero, pastor Ariel, ele não era pastor ainda, e o irmão William. E nós estávamos ali em Trindade do Sul, na igrejinha ali em Trindade, que era do lado da casa do irmão Mário, tio do irmão Adílio. E nós estávamos ali, e o irmão Ariel, o pastor Ariel trouxe uma mensagem, e ao final do culto ali, uma igrejinha simples, madeira bruta, né, irmão? Mas Deus se fazia presente. E então ali conversando com os irmãos, veio a irmã, tia do irmão Vantuir, e nos cumprimentou ali, e ela disse, sabe, irmão, falou para mim, ela disse, uma vez o irmão pregou lá na minha casa, num roteiro que nós estávamos com o pastor Oswaldo. Ela disse, uma vez o irmão pregou lá na minha casa uma mensagem. Ela disse, irmão, aquela mensagem nos alimentou por muito tempo. Sabe, não tem algo maior que isso, irmãos. Glória a Deus. Isso é mais do que aplausos. Isso é mais do que uma torcida ali pode pular e gritar efusivamente. É quando alguém vem e diz, aquilo ali me alimentou, irmão. Às vezes há algo na simplicidade, irmãos. Porque eu creio que a mensagem é uma linguagem simples. A palavra de Deus, ela não é um discurso polido, não é algo, muitas vezes, que chama a atenção dos eruditos, dos sábios. É uma mensagem simples. Mas ouvir aquela palavra, irmãos, aquilo foi a maior coisa que eu já ouvi na minha vida. É ouvir que aquilo ali alimentou uma alma. Sabe? E o meu desejo é que as nossas almas possam ter se alimentado hoje, aqui. Talvez, irmãos, uma frase apenas que você grave no seu coração. Apenas uma frase. Mas que isso possa te ajudar. Amém? Esse é o meu desejo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua alma seja alimentada. Amém? E só há um alimento verdadeiro, é a palavra de Deus. Não é nosso discurso, não é nossas conjecturas, mas é a palavra. É isso. É nisso que eu tenho crido, irmãos. Obrigado, irmão. É nisso que eu tenho crido, realmente. Eu creio que cada um de nós tem crido. É isso que nos tem trazido até aqui, hoje, até todos esses anos. É isso que tem nos sustentado. Amém? Irmã Salete pede oração em favor da sua neta Eloá. Vamos orar pela Eloá. E alguém mais? Irmão Adão, irmã Ivone. Vamos orar então. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. Querido Deus, Pai, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor já havia visto, Pai, este culto. Nessa tarde, Senhor, cada rosto, cada irmão que estaria aqui, Pai, ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Senhor, o Senhor já havia visto isto, Senhor, antes da fundação do mundo, Pai. Ó Deus, isso nos traz segurança, isso nos dá confiança, Senhor,
saber que não estamos aqui apenas para passar o nosso tempo, Pai, mas saber que o Senhor está presente, meu Deus, abençoando os seus filhos, Pai. Senhor, e agora nós oramos por esse pedido de oração que a irmã Salete tem trazido, pela netinha dela, Senhor, a Eloá. Senhor, Pai, o Senhor olha pela necessidade dessa menina, Senhor, dessa criança. Olha, Senhor, por ela nesta hora, Senhor, e envia, Senhor, o anjo com a bênção sobre a vida dela, Pai. Seja uma cura, seja uma bênção, Senhor, seja o que for, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos a Eloá nessa hora, para que o Senhor a abençoe, Pai. Também o irmão Adão, que tem levantado sua mão, representando um pedido, uma necessidade. O Senhor conhece, meu Deus, a necessidade do Teu filho, e o Senhor é aquele que pode suprir, Senhor, alcançar para ele aquilo que ele precisa, Pai. Ó Deus precioso, também a irmã Ivone, que tem manifestado, Senhor, através do levantar de mão, que o Senhor, Pai, abençoe a sua filha, Senhor, segundo a necessidade dela, Pai, segundo a fé que está em seu coração, Pai. Que a fé no coração da irmã, Senhor, possa encontrar com o poder de Deus nessa hora, Pai, e possa mover aquela grande engrenagem, Senhor, e que o poder possa descer sobre ela, sobre sua vida, sobre sua família, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós entregamos a Ti, Senhor, este culto, Senhor, esta mensagem que foi pregada, e que o Teu grande Espírito Santo possa continuar falando em nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Sua glória nós pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém.